pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema que é muito caro à nossa instituição, né? Lembrando a vocês que nós fazemos parte de um tratado da CPLP, né? Que são os países lusófonos, e nós temos muitos discentes oriundos de países africanos. E não é muito raro nós recebermos na nossa CEP, nossa Comissão de Ética Pública, né, algumas denúncias acerca de racismo, acerca de algum tipo de injúria racial. Então é necessário a gente tocar nessa ferida sempre que possível, né? Existe quase que corriqueiramente um discurso circundante de que não existe racismo no nosso país, de que por nós convivermos em sala de aula com pessoas de cor de pele diferenciada, a gente não vê esse racismo acontecer, mas ele acontece de maneira às vezes velada, de formas diferenciadas, que não aquela que costumeiramente a gente costuma idealizar. A gente pensa num racismo daquele tipo mais agressivo, mas há violências que são mais sutis, violências simbólicas que se originam no nosso fazer didático e que é necessário que a gente se policie para que elas não ocorram. Eu trouxe um vídeo para vocês. Antes de falar disso, eu tinha em mente coletar alguns depoimentos de discentes, de servidores, de professores estrangeiros da nossa instituição. Entretanto, eu achei que seria uma exposição desnecessária desses nossos colegas profissionais, dos nossos discentes, e achei melhor trazer um vídeo de um discente de outra instituição que trata justamente dessa temática, dos racismos institucionais, que são os racismos praticados quando a gente está no ato de fazer a nossa prática docente, que não necessariamente é aquele racismo de você xingar, denegrir a outra pessoa, ou de colocá-la numa posição desprivilegiada por causa da sua origem étnica ou racial, mas que você desconfia da sua capacidade cognitiva ou algo do gênero. Então, você faz esse tipo de situação acontecer sem que você perceba às vezes. Então é necessário que a gente se policie, principalmente quando você está numa instituição como a Unilab. A outra temática que essa discente traz, ela toca o fulcro de existência da Unilab, que é a questão epistemológica, né? Ela trata do epistemicídio, que é a ideia de que você tem uma capacidade hierárquica de pensamento superior a esses países parceiros, né? Quando a Unilab ela foi criada, ela tinha como uma missão maior realizar uma integração. E essa integração ela não seria uma integração somente cultural. Ela não se daria somente naquela curiosidade em como se praticam determinadas formas de vivência em países de culturas diferentes, o que é que se come, como é que se dança, como é que se casa, como é que se vive, como é que se morre, como é que se nasce. A ideia era uma troca de ideias de fato, ideias em termos científicos não científicos respaldados pelos conhecimentos do norte, digamos assim. Era a construção de conhecimentos subalternos, conhecimentos efervescentes, conhecimentos que às vezes não são consolidados dentro do mainstream científico, o que teoricamente a gente costuma chamar de epistemologias do sul. E daí deu-se a chamar de um impacto sul-sul, né? Países que estão em condições mais ou menos iguais em termos de desenvolvimento científico e de conhecimento, que têm saberes locais admiráveis, mas que por não estarem dentro de uma rota de coalizão do norte, dos países já desenvolvidos, acabam ficando de fora desse mainstream científico. E isso tem sido muito tolhido, né? Então a valorização desse conhecimento produzido em África, produzido no Timor-Leste, produzido nas ex-colônias insulares portuguesas e até mesmo no Brasil, devem ser valorizados. Eu acho que isso é uma questão ética nossa, é uma questão de principiologia da Unilab. Isso é um ponto que deve ser abordado frequentemente por nós e que deve ser incentivado quando um discente levanta e quando traz até nós. É de se perguntar, né, quais são os pontos que nós poderíamos abordar, trazendo à tona conhecimentos locais aproveitados, né, da origem deles. Mas eu vou deixar esse discente falar por mim e depois eu trago algumas discussões para que a gente possa pensar um pouco mais
essas questões. Vamos lá? No meu primeiro ano de universidade, o professor foi entregar para mim um trabalho corrigido, olhou nos meus olhos e disse: eu fiquei horas e horas jogando trechos do seu trabalho na internet. Eu tinha certeza que você tinha plagiado alguém. Tem certeza que você não plagiou? Ha, ha, ha. Primeiro e no segundo ano eu me dediquei às ciências políticas, além das ciências sociais. E uma das coisas mais recorrentes que realmente me aconteciam eram amigos e colegas de sala, e até mesmo professores, se surpreenderem quando descobriam que eu não estudava samba ou que eu não estava na antropologia. Em 5 anos nas ciências sociais, eu vi pouquíssimos alunos negros entrando. E eu vi grande parte deles, quase todos evadindo, quase todos desistindo. Também durante esses 5 anos na universidade, eu tive aula apenas com 2 professores negros. E 2 professores negros homens. Porque nas ciências sociais eu nunca tive aula com uma professora negra mulher. Eu só fui conhecer nomes importantíssimos como Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Nilma Lino Gomes, Neuza Santos Souza, depois que eu saí da sala de aula. Dentro de sala de aula, eu jamais ouvi falar sobre intelectuais brasileiras que foram fundamentais para a minha construção enquanto indivíduo, enquanto acadêmica, enquanto pessoa que está aqui na internet falando para vocês. Meu nome é Nathalie Neres, esse é o canal Afros e Afins, e a gente vai falar sobre negro na universidade. Essas são algumas pinceladas do que é a experiência da pessoa negra na universidade. E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou levantar 3 conceitos principais para a gente trabalhar nesse vídeo. E são eles: violências simbólicas, epistemicídio e racismo institucional. É impossível falar sobre universidade e não falar sobre racismo institucional. Mas o que seria, no caso, o racismo institucional? Há um costume muito grande em deixar as instituições raciais no âmbito das relações individuais. Então, eu negra, aquela pessoa branca me ofendendo e eu me sentindo ofendida. Racismo institucional é tirar as discussões raciais das relações pessoais e levar para o âmbito institucional. Mostrar como o Estado é fundamental para que a sociedade se construa dessa forma como é, colocando a pessoa negra em um espaço de inferioridade. Discutir racismo institucional é dizer que as grandes instituições que nós conhecemos, que estão na saúde, na educação, nas instâncias de poder, são responsáveis, talvez em primeiro nível, por todas as desigualdades que nós temos e pela reprodução e atualização constante das práticas racistas no Brasil. E o racismo institucional é muito presente no meio acadêmico. Para começar, pela dificuldade que você tem em denunciar práticas racistas. Existem nas universidades espaços que tentam, de fato, articular a direção acadêmica e corpo estudantil. Só que dificilmente as coisas acontecem quando você tem em voga acontecimentos de nível racista. Quando você quer, por exemplo, denunciar um professor por um ato racista, quando você quer denunciar falta de acesso ou algum tipo de parcialidade em processos seletivos dentro da universidade de cunho racista. A dificuldade que alunos negros têm para levar essas denúncias à frente e principalmente para discutir isso com o corpo acadêmico e ser levado a sério é absurda. Essas instituições não sabem ou se sabem e ignoram como o racismo opera nesses espaços. E aí também tem o fato de que quando você vai denunciar racismo em relação a professores universitários é muito mais complicado, porque existe todo um grande mito e uma ideia construída de que professor universitário é um ser supremo, intocável. O racismo institucional acontece principalmente quando na minha universidade a gente tem um professor que já foi denunciado inúmeras vezes por racismo, por misoginia e continua no espaço, porque há uma impossibilidade de fazer com que esse ser seja julgado e retirado do espaço acadêmico. O racismo institucional acontece quando você percebe que dentro de uma universidade, a maioria dos alunos negros estão evadindo, estão desistindo de seu curso, porque não tem condições psicológicas e financeiras para permanecer e nenhuma medida é tomada. Os alunos negros já são poucos a entrarem, quando entram não conseguem permanecer. O que a universidade deve fazer é buscar políticas dentro do seu próprio espaço para evitar que isso aconteça, já que nós não temos políticas maiores de permanência ao aluno negro a nível federal. Quando a universidade não se posiciona em relação a alunos negros que estão evadindo, que estão se suicidando, ela está sendo racista. O espaço acadêmico é um espaço extremamente violento e a gente entra para falar sobre as violências simbólicas. É um espaço que te empurra para fora a todo tempo. Existe, no caso, pessoas que vão chegar e falar: o seu lugar não é aqui, saia. Mas além disso, quando isso não acontece, existe todo o tempo um ambiente que é tão branco, que é tão elitizado, que é tão feito e pensado para uma elite branca, que faz com que você se sinta constantemente expelido daquele lugar. O espaço universitário para a pessoa negra, ele é absolutamente torturante, ele é angustiante, ele faz com que você desenvolva inúmeros problemas, com que você desenvolva uma baixa autoestima,
acadêmica, intelectual, absurda. Eu nunca me senti tão burra, tão inútil e tão pequena como eu me senti nos meus primeiros anos de universidade, como às vezes eu me sinto quando eu estou nesses espaços. Há uma certeza absoluta que se você não estudou nas melhores escolas, que se você não teve dinheiro para viajar para fora, ou se você não teve os melhores ensinos de línguas, ou se você não sabe articular milhares de autores franceses, ingleses e norte-americanos em um só texto, você jamais vai ser capaz de estar naquele ambiente com excelência. Você vai se sentir não pertencente à universidade desde o momento em que você colocar o seu pé até o momento em que você sair de lá. Você, aluno negro, vai ser cobrado exatamente da mesma forma que uma pessoa que estudou a vida inteira em um colégio particular, fez cursinho objetivo, não tem preocupação alguma na vida além de estudar, não tem que se preocupar se a sua juventude está morrendo, não tem que se preocupar com a hipersexuação do seu corpo, não tem que se doer com a sua solidão. Você vai ser cobrado pelos mesmos resultados que esses alunos. Então, o tempo inteiro você vai se sentir a pessoa mais inútil e mais burra do planeta Terra. Isso vai querer fazer você desistir o tempo inteiro. Como sempre, a gente tem que fazer o dobro para acontecer. Você vai ter que fazer o dobro, você vai ter que se matar para estudar. Infelizmente, é assim que acontece. E se você não conseguir, você vai desistir. E não vai ser culpa sua se você desistir. Não é porque você é incapaz, não é porque você é preguiçoso, não é porque você não deu conta. É porque você tem que ter testa de ferro para encarar o que é a universidade pública hoje em dia, se você é uma pessoa negra que não é rica. E mesmo se você for rica, você não consegue porque as violências são tão grandes, mas tão grandes que é muito difícil ficar num espaço que é majoritariamente branco e feito contra você, contra a sua permanência. Todo esse processo de expelir a pessoa negra não só do espaço universitário, mas da educação no geral, de construir toda essa mentalidade, esse desconforto quando a pessoa negra está nesse espaço, também está contido na abordagem de epistemicídio que a Sueli Carneiro fez na sua tese de doutorado de 2005. E eu vou deixar aqui o link para vocês, porque vale muito a pena vocês lerem, porque quando eu li essa tese, grande parte da minha graduação fez sentido. Epistemicídio é justamente esses processos que retiram a pessoa negra desse lugar de possibilidade na educação. Mas epistemicídio também fala sobre uma coisa muito importante, que é a omissão e a negação das contribuições afro-brasileiras e africanas para o espaço acadêmico. Gente, eu estudo ciências sociais, e se isso já é complicado no meu curso, que fala sobre classe, sobre raça, imaginem cursos que não são. Eu estudo ciências sociais e nós não temos na grade fixa autores negros, nós não temos na grade fixa mulheres que contribuíram intelectualmente para pensar Brasil, para pensar cultura, para pensar política. Para vocês terem ideia, a primeira disciplina que eu tive sobre questões negras, que foi, acho que teoria e história afro-brasileira e africana, foi tipo uma eletiva que nem era obrigatório para os alunos de ciências sociais. Então tem aluno que se forma em ciências sociais sem nunca ter ouvido falar sobre autores negros, sem nunca ter ouvido discussões raciais, e aí escutam a palavra branquitude e acham que é um termo pejorativo, de tão ignorante que essas pessoas são nas discussões raciais no Brasil. Uma coisa muito comum que acontece com várias amigas minhas é quererem estudar questões negras e a professora ou o professor não ter conhecimento algum sobre literatura para oferecer para ela desenvolver a pesquisa, tipo, ai, desculpa, essa não é minha área, você pode achar outro professor, não é área de ninguém. Ah, Nathalie, mas é porque não existem pessoas negras contribuindo intelectualmente, eu já ouvi isso, é porque nós não temos escritores negros o suficiente que desenvolveram pensamentos acerca desse tema. Não! Epistemicídio fala que existe sim uma contribuição de peso, ela é negada nesse espaço, é um posicionamento, é uma escolha principalmente ideológica, continuar seguindo as mesmas gêneses sobre a sociedade e sobre as ciências sociais, sobre vários outros cursos que todo mundo já está acostumado. É aquele mesmo costume de só conseguir enxergar a sociedade pela ótica da galera da Europa, pela ótica da galera da França. E aí eu não digo que eu, Nathalie, não uso os franceses, os ingleses, os americanos para desenvolver meu pensamento, para desenvolver minhas pesquisas. Não, muito pelo contrário. Eu estudo, só que aí nós precisamos falar também sobre descolonização do pensamento, que é pensar a nossa existência, pensar Brasil, pensar a negritude por nós, pensar por quem está pesquisando sobre nós, por autores africanos, por autores afro-brasileiros. Você vai entrar na universidade, esse é o conselho que eu sempre quis dar para toda pessoa negra que eu vi entrando na universidade. O meu conselho é calma e força, muito mais força do que o que você já tem, porque você não é burro, você não é incapaz, você não é ignorante. É esse ambiente que é feito para que você saia, para que você se sinta dessa forma, para que você ache que você não tem capacidade alguma e que aquele não é o seu lugar. Mas universidade também
É uma série de expertise que você desenvolve ao longo do tempo. Você vai querer desistir mais força, porque esse lugar é tão seu quanto de qualquer outra pessoa que tá ali. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, por favor, é muito importante. Se inscreve no canal, é muito importante pra mim que você se inscreva no canal pra eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo cada vez mais e percebendo que cada vez mais pessoas estão consumindo. Deixa aqui nos comentários as suas experiências acadêmicas, deixa aqui nos comentários se você já passou por isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo da vida universitária. Tchau! Bem, como a gente viu aí o relato da discente, é corriqueiro isso daí acontecer dentro das universidades. A nossa universidade não é diferente, apesar de toda a concepção que a nossa universidade tem de diferenciar-se de outras instituições por fazer esse programa de interculturalidade, de trazer pessoas de fora para estudar conosco. A gente às vezes tenta fazer de uma maneira quase que reproducionista, né? Nós buscamos o conhecimento que já nos é dado, ou seja, que nos foi colocado, né? Um conhecimento colonializado, né? Um conhecimento colonial que é produzido na Europa, um conhecimento eurocentrista, um conhecimento norte-americano, e nós reproduzimos esse conhecimento, colocamos como sendo a única verdade válida para os nossos discentes. A ideia iniciática para poder trabalhar esse epistemicídio era justamente romper com esse tipo de paradigma e tentar produzirmos conhecimentos diferenciados. Então, quando nós temos essa iniciativa de discentes, o ideal é que nós estimulemos essa iniciativa, pensarmos fora da caixa, né? Então, é uma atitude ética de um docente da Unilab estimular a pensar fora da caixa esses discentes. Lógico, nós temos um papel docente de ensino, pesquisa e extensão, e nós temos também esse papel de estimular esse pensar fora da caixa numa produção de conhecimento que seja válida, que seja cientificizada, que tenha um método, mas que também seja atual e que seja plausível para os países parceiros, tanto quanto para o Brasil. É a nossa missão. A Unilab ela não foge ao tripé da pesquisa, ensino e extensão, interiorização e internacionalização. Só que a gente tem que pensar essa internacionalização entre esses países que fazem parte, e não uma internacionalização como se nós estivéssemos fazendo um certo convênio com países de primeiro mundo e comprando pacotes tecnológicos desses países, né? Um exemplo disso, é você pensar que, como a nossa colega aí que é das Ciências Sociais, eu também sou das Ciências Sociais, dou aula no curso de Agronomia. E eu me lembro que no primeiro concurso que eu fiz da Unilab eu não entrei, eu fiz uma prova teórica e tentei colocar dentre os clássicos da sociologia um autor negro, o Webb Du Bois, estadunidense, talvez o primeiro negro a ter um doutorado em sociologia, que foi responsável por um dos movimentos mais belos que nós tivemos de efervescência, de direitos civis negros. Foi para a África e tentou puxar algumas independências lá na África, morreu em Gana. E a Panca não aceitou muito bem isso. Pensar fora da caixa é isso. Por que nós temos que ter só aqueles três ícones, Marx, Durkheim e Weber, como os três pais da sociologia? Por que não pensarmos numa escola de Atlanta fundada por Du Bois? Eis uma questão, não é uma crítica, mas de pensar mesmo. Então, pensar fora da caixa talvez seja uma questão ética. A ética ela não vem só para engessar os nossos comportamentos, ela vem também para mudar os nossos parâmetros. Mas essa mudança de parâmetro ela tem que ser coordenada, ela tem que ser pensada. E essa coordenação, esse pensamento de como vai se dar, ele está vinculado ao nosso PDI, que é justamente estar dentro desse pacto multilateralizado com os nossos países parceiros, numa lógica sul-sul, onde a gente vem justamente para construir uma integração de conhecimento, uma integração intercultural, onde nós vamos pensar sem níveis hierárquicos, em regime de igualdade, destruindo esse conceito de raça, pensando que estamos numa mesma posição, no mesmo patamar, buscando assim, através dessa solidariedade cognitiva, uma construção de um mundo melhor. Então, a nossa docência ela está ali nessa situação. Então, aprofundar e intensificar essas relações é um papel de extrema importância para nós na Unilab. E a nossa tentativa enquanto formação ética é tentar passar isso para os nossos discentes, esse bom relacionamento entre eles.
entre os discentes que vêm de fora, os discentes que estão aqui, é tentar passar isso para os discentes que estão de fora enquanto valores e tentar fazer com que os nossos discentes brasileiros incorporem alguns valores éticos que são trazidos pelos discentes que vêm de outros países estrangeiros e que são interessantes para nós aqui. Tá ok? Tá certo? Nós nos encontramos numa próxima videoaula. Agradeço a todos a atenção e até mais. Tchau, tchau.